Olá. O Senado Federal promoveu um seminário sobre o Legislativo e as mídias sociais, onde temas como o debate político pelas redes, o comportamento e a presença dos brasileiros nessas redes e o fenômeno das fake news, apontado por muitos especialistas como uma das maiores ameaças à democracia. Que impacto pode ser esperado dessas notícias falsas disseminadas em sites, perfis e grupos de discussão? E como essas mídias sociais têm influenciado os resultados eleitorais em diversos países? Para conversar sobre esses assuntos, nós recebemos o filósofo Pablo Hortelado, coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital da Universidade de São Paulo, USP, e Fabrício Benevenuto, professor doutor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Obrigado pela presença dos dois. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom? Primeiro, a gente queria saber, afinal de contas, para as pessoas entenderem bem, o que é fake news? Que fenômeno é esse? É novo? Há uma discussão grande que os fake news já existem há muito tempo, que não foi uma criação recente. É isso mesmo, Pablo? Fake news é um termo que já era utilizado com outro sentido, mas ele pegou mesmo recentemente na cobertura jornalística das eleições presidenciais americanas de 2016. É um termo que não veio da academia, não veio da cobertura jornalística para se referir a blogs maliciosos que estavam difundindo informações falsas, que eram apresentadas como se elas tivessem passado por um crivo jornalístico. A partir desse momento, a expressão pegou, ela explodiu no uso em dezembro de 2016 e ela passou a ser adotada por vários atores políticos com sentido para, digamos assim, deslegitimar o outro. Então, ao mesmo tempo, ela foi usada para descrever esses blogs maliciosos, mas ela foi usada também por políticos profissionais que eram alvo de reportagens de grandes veículos e tradicionais veículos de comunicação e que usavam essa mesma expressão para se referir, sei lá, ao New York Times, ao Washington Post, à CNN. Então, esse termo um pouco ele se perdeu. No debate acadêmico, existe uma controvérsia se a gente ainda deve usar ele ou se ele foi usado com tantos sentidos que ele perdeu o sentido. Mas, de uma maneira geral, normalmente ele é utilizado para se referir a sites que simulam ser jornalísticos, eles emulam, digamos, a forma jornalística para difundir informações não verificadas. Então, ele vai ter uma manchete, ele vai ter um lead, ele vai ter aspas de especialistas consultados. Então, ele simula a forma jornalística, mas não tem o procedimento jornalístico da apuração. E essa é uma das definições que tem sido mais aceitas aí para se referir a esse fenômeno. E como é que uma pessoa medianamente informada consegue saber diferenciar uma fake news de uma informação verdadeira? Não sei se consegue, né? Eu acho que todo mundo está vulnerável a acreditar em alguma notícia falsa. É difícil saber, é difícil mensurar isso, né? Mas eu acredito que nem toda notícia falsa é tão óbvia, tão facilmente detectável ou que alguém possa verificar. Né? Então, eu acredito que estamos todos sujeitos, né? E essas notícias falsas sempre existiram, mas elas estão potencializadas agora com as redes sociais. Você é coordenador de um projeto que tem o nome de Eleições Sem Fake. Né? Quer dizer, é um conjunto de ferramentas que vocês desenvolveram para justamente ajudar os internautas a saberem diferenciar o que é o correto do incorreto, o falso do verdadeiro na internet, é isso? É isso. A ideia da ferramenta é um portal, um sistema com um conjunto de ferramentas, e a ideia é trazer transparência para as campanhas políticas realizadas dentro das redes sociais, que vai acontecer, a campanha política vão acontecer majoritariamente dentro das redes sociais. Então, já estão acontecendo, né? Então, a gente desenvolveu um conjunto de 5 ferramentas. Eu acredito que a que dá a contribuição mais relevante é a que ela mostra, é um banco de dados que a gente está criando de propagandas impulsionadas através do Facebook. Né? Então, o Facebook, ele provê, ele permite, né? O Facebook ele funciona como uma bolha de informação. Todas as pessoas vão vendo as informações chegando ali só dos seus amigos, dos seus conhecidos, e aí aparece uma propaganda impulsionada, que alguém pagou para aparecer na timeline da pessoa. Essa propaganda, quem pagou por ela, mostra ela para um grupo demográfico bem definido, é o que a gente chama de microtarget. Manda para um grupo bem específico de pessoas, corta o dado demográfico, né? Pode ser homens, numa cidade pequena, com idade tal. Você faz toda essa escolha, escolhe exatamente o alvo e manda só para elas.
e paga relativamente barato por isso, porque é uma população pequena que vai ver aquela propaganda. Isso foi muito abusado nos Estados Unidos. Teve aquele caso do grupo russo que enviou propagandas às vésperas das eleições, atingiram 25 milhões de pessoas, as propagandas foram ainda espalhadas, atingindo um total de 125 milhões. Então, o que a gente criou é uma forma de trazer transparência para esse meio de divulgação. Hoje, a gente não tem, nesse momento, a gente não tem nada que diz quais propagandas políticas foram feitas dentro do Facebook, para quem e que propagandas foram essas. Acontece tudo dentro de uma plataforma fechada. É uma campanha política acontecendo dentro de uma plataforma fechada. Então, o esforço foi de construir dois plugins, duas extensões para o navegador Chrome e para o navegador Firefox. Um usuário instala, né, uma pessoa que está interessada em enviar para a gente as propagandas que ela vê, instala isso no navegador. Essas propagandas vêm para um banco de dados que a gente tornou público e permite qualquer um buscar e ver as propagandas que estão acontecendo ali. Dá para instalar isso no telefone, no celular? Dá para instalar, não no aplicativo do Facebook, sim no navegador Chrome, né, ou no Firefox, se estiver dentro do celular. A pessoa instala, o plugin é de código aberto, ele só vê as propagandas, ele não coleta nenhuma outra informação, tanto é que a gente deixou o código dele aberto exatamente para ver que não há uma coleta de nenhum outro dado. Isso vem para o banco. Então, para isso dar certo, tem que ter voluntários, a gente criou a plataforma, tem que ter gente aderindo, e mais um braço aí, para dar certo, que são os eleitores curiosos, ou mesmo TSE, Polícia Federal, enfim, quem tem os jornalistas navegando pelo banco e falando, peraí, tem uma coisa irregular aqui, isso aqui não deveria ter acontecido, essa pessoa aqui gastou muito dinheiro numa campanha política, ela não poderia fazer isso, ela deveria doar o dinheiro para o partido. Então, ou então é uma notícia falsa que estão espalhando e impulsionando e pagando no Facebook para isso. Né? Então, da transparência, é uma amostra, né? No momento nós temos 1.000 pessoas que já instalaram essa ferramenta. A gente tem um total de quase 300 mil propagandas e a expectativa é aumentar esse número para que a gente tenha uma amostra representativa, né? Pessoas em todo o local e de todos os tipos de comportamentos e interesses para que alvos de propaganda política apareçam nesses dados. Você citou uma palavra que o Pablo conhece bem, bolhas. Pablo, você já comentou sobre esse fato de que as pessoas hoje nas redes sociais vivem em duas bolhas antagônicas no Brasil. Se criou realmente esse antagonismo, essa disputa muito acirrada no debate político no Brasil. Isso é prejudicial à democracia? Compromete o debate realmente? Compromete bastante, né? Não é, para ser bem justo, não é o Brasil inteiro que está polarizado. A gente chama polarização quando as opiniões elas convergem em dois polos, né? Não é o Brasil inteiro, não. Mas as pessoas que se interessam, que debatem assuntos políticos, essas, que são mais ou menos uns 15% da população brasileira, essas sim estão bastante polarizadas, o que significa que elas só interagem entre si, entre elas em um determinado número de páginas e fica mais ou menos preso dentro de uma determinada visão de mundo, né? São duas, né? Uma de esquerda e outra que a gente costuma chamar de antipetista, né? Que ela não é exatamente direita, ela é mais uma negação do ator principal da esquerda, né? E esses dois grupos, eles organizam o debate principal. Não era assim. Isso é um fenômeno que se consolidou aí no primeiro semestre de 2014. Ele estruturou o debate político na sociedade civil brasileira e, desde então, ele está muito consolidado. Ela nunca se desfez. Ela não existia antes, ela se estruturou dessa maneira, não é? E ela é uma espécie de antagonismo tão acentuado que ele gera uma espécie de intolerância à posição do outro, não é? Então, elas vão desenvolvendo narrativas que vão interpretando os fatos do dia à luz dessas narrativas, dessas visões de mundo, desses discursos, não é? E são narrativas, visões de mundo, na qual o adversário ele não é legítimo. E esse é o desafio para a nossa democracia. A partir de uma coisa é você achar que o seu adversário está errado, ele tem uma visão, um projeto errado de país. Outra coisa é você achar que ele é ilegítimo, que ele é ladrão, que ele é corrupto, que é uma das maneiras como o outro... por ser da bolha adversária. Né? Exatamente, como se o Brasil tivesse 15 milhões de ladrões e corruptos, que são todas as pessoas de esquerda são corruptas. Ou o inverso, né? As pessoas vistas da esquerda, né? As pessoas do outro lado, 15 na verdade... milhões de reacionários do outro lado.
de fascistas que não querem que os pobres ascendam socialmente. Então, essas crenças, elas são tão arraigadas... Estereótipos, né? E elas deslegitimam tanto toda aquela outra metade da esfera pública, que isso torna impossível qualquer tipo de compromisso, não se aceita nenhum tipo de compromisso. Sempre que uma parte é derrotada, porque faz parte do jogo político, que uma ganha uma hora, a outra perca, não é? Essa derrota é vista de uma maneira intolerável, como se aquilo fosse um verdadeiro crime. Isso vai gerando um acúmulo de ressentimento, de ódio, de intolerância, de incapacidade de aceitar o outro, que realmente faz muito mal para a democracia. É uma das razões pelas quais a gente já tem visto nos últimos anos vários episódios de violência, né, verbal, às vezes até física, entre adversários políticos no Brasil, que não é da tradição do país, na verdade. Né? Não é. A violência política que a gente tinha era muito restrita ao campo, às cidades pequenas do Brasil profundo. Lá tinha, não é? Brigas entre grupos políticos locais, que às vezes... Mas nas grandes cidades, no Brasil urbano, a gente não tinha violência política aberta, né? Isso começou a ocorrer. E isso é muito preocupante. Teve a caravana do ex-presidente Lula, que tomou um tiro, teve o acampamento em frente ao Lula, tomou um tiro, teve a Marielle, teve o rapaz que foi protestar ali perto do sindicato, onde estava o Lula, e foi agredido. Tem um monte de episódios dos dois lados, não é? Onde a gente vê essa intolerância a tal ponto que ela descambou para a violência política. As pessoas sendo gingadas no aeroporto, dentro do avião. E aí tem para todos os lados, de os dois campos políticos se cederam, não é? E o temor é que essa violência escale, não é? E realmente a gente perca a mão, como aconteceu em outros contextos, tipo Venezuela, mesmo Colômbia. Em grupos assim tão antagônicos e tão fechados entre si, né? É natural que as fake news proliferem, que as pessoas acabem acreditando nessas narrativas que muitas vezes são fabricadas. Como é que a gente consegue... É possível medir a quantidade de fake news que surge num dia? Quer dizer, é impossível saber isso, né? É impossível porque é muito grande. Para você ter uma ideia, a gente coleta a produção de notícias feitas no Brasil. Notícias políticas, só o que acontece de âmbito nacional. Não tem notícia local, não tem saúde, esporte, entretenimento, só notícia política. A gente coleta todo dia 5 mil notícias políticas. A gente não sabe o que é falso, porque é impossível você verificar 5 mil notícias. Para a gente saber se era falso ou é verdadeiro, a gente teria que analisar uma a uma e fazer uma verificação jornalística em paralelo. Como ninguém tem capacidade para fazer isso, a gente não tem uma ideia da dimensão do problema. O que a gente sabe é que em períodos específicos, sobretudo quando a temperatura política aumenta, as notícias falsas, elas predominam. Por exemplo, a gente fez um estudo aí em parceria com a BBC, na véspera da votação do impeachment, e a gente viu que das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook, 3 eram falsas. É impressionante. No teu projeto tem algum aplicativo que ajude a pessoa a se proteger das fake news? A gente criou 2 sistemas que mostram quais são as notícias que estão sendo compartilhadas por diversos veículos nacionais. E a gente colocou os 2, a gente permite que a pessoa olhe um tópico e verifique como é que é a cobertura daquele jornal a respeito daquele tópico, para ver se há um viés ou para ver se as notícias que ele mostra sempre são... Você compara 2 exatamente para isso, para ver que jornal, por exemplo, está falando positivamente de um efeito, o outro está falando negativamente de algum fato, de alguma coisa que aconteceu. Né? Então, a gente permite a comparação de 2 sites de notícias de uma maneira mais fácil e a respeito de um tópico. Então, a pessoa pode buscar nesse assunto, quero ver os 2. Falando aí sobre a bolha, né? Estava falando sobre a bolha, uma coisa que a propaganda impulsionada, ela é um furo dessa bolha, certo? A pessoa está recebendo ali só informações daquele grupo dela, ou às vezes bastante enviesadas. É uma oportunidade, né, para um político, alguém mandar uma propaganda para aquele pessoal, né? Ela tem seu valor. Tentar introduzir a sua versão ali dentro daquele universo. Só que ela pode ser abusada, porque você pode mandar uma propaganda política para quem tem interesse em um dos candidatos. Então, você praticamente manda para aquela turma, ou manda para essa turma. E essas coisas não são tão claras, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, quando a gente começou o projeto e mostrou quem eram os candidatos, dos pré-candidatos, a gente estava fazendo um estudo sobre eles, a gente viu que o Ciro Gomes não podia ser um alvo das propagandas, né? Então, por que só o Ciro não?
Então, o Facebook é uma plataforma que vai ser usada bastante, né? E ela não está com as regras ainda tão claras, né? E não há essa transparência. A ferramenta de impulsionar, ela permite, ela dá espaço para que muita coisa boa aconteça, mas ela também abre esse espaço que pode interferir negativamente nas eleições. Por exemplo, se um grupo mandasse uma propaganda falsa, uma notícia falsa, um meme que seja ridicularizando o outro candidato para um grupo de que ainda, vamos supor, um grupo que é indeciso, que está com algum candidato, vamos tentar trazer aqui. Então, essas coisas vão acontecer muito nas eleições. Como aconteceu na eleição do Trump lá, né? Exatamente. Exatamente. É possível, sabe, o usuário do Facebook, por exemplo, consegue discernir o que é propaganda do que é conteúdo comum, o que é impulsionado do que não é? Há um link bem pequeno escrito patrocinado. Essa propaganda que aparece como patrocinado. Se o usuário clicar, tem 3 pontinhos na aba direita, se ele clicar nesses 3 pontinhos, ele vai ver um texto que diz: por que eu estou vendo isso? Então, o Facebook provê alguma informação do tipo: você está vendo isso porque você está na cidade de Belo Horizonte e você tem entre 18 e 65 anos. Te dá alguma informação que quem fez a propaganda utilizou para fazer direcionamento. Para direcionar. Porém, a forma como se faz o direcionamento da propaganda, ela é muito mais complexa. O Facebook dá parte das informações, ela é muito mais complexa. Ela é permitido utilizar vários atributos, alguns até sensíveis. Para você saber, mirar uma pessoa porque ela gosta de academia, porque ela tem interesse, ela tem uma faixa salarial entre 5 e 6 mil, ela gosta de comprar produtos caros no Brasil, são coisas desse tipo que se permite... Hábitos de consumo. Hábitos de consumo. Você pode mandar para uma região demográfica, você pode pegar um raio de 1 quilômetro e mandar uma propaganda apenas para uma comunidade ou para um bairro muito rico. E tudo isso tudo é uma ferramenta de marketing muito interessante, muito poderosa, revolucionária, mas que permite o marketing político. E a crítica aqui é a falta de transparência. E é o que a gente tentou resolver, né, com esse sistema, com um dos sistemas que a gente criou. Porque se essa propaganda não for pública, por exemplo, isso é uma coisa que já foi denunciada em outros casos em que essa ferramenta foi usada, você pode mandar mensagens antagônicas para grupos diferentes. Então, se tem um tema controverso, você pode se apresentar para uma determinada comunidade como se é a favor desse tema, para outra como se você for contra. Então, obviamente, você não pode ser a favor e contra, para ganhar o voto dos dois, não é? E nenhum deles vai saber que você fez a propaganda oposta para o outro candidato, então, para o outro grupo. Então, é muito perigoso, então é muito importante a iniciativa como do Fabrício, que está tentando tornar público, né? Da gente saber o que o candidato fulano está dizendo para todos os grupos, né? Se ele está dizendo, por exemplo, a mesma coisa, que acho que é bem importante. Claro. Bem importante saber. Nos estudos que você desenvolve, vocês já conseguiram descobrir, por exemplo, quem financia esses blogs que disseminam tantas notícias falsas assim? Quer dizer, a quem interessa isso? E outra, existe um viés ideológico claro na disseminação de fake news ou ele não é exclusividade de nenhum partido, de nenhuma tendência? Vamos começar pela última pergunta. Ele não é exclusividade de ninguém. Tem dos dois campos polarizados, eles têm seus ecossistemas de sites que, digamos assim, não são muito ciosos, digamos, dos padrões editoriais. Então, acontece nos dois. Quem que está por trás disso, a gente não sabe. Isso é curioso, a imprensa brasileira agora, muito tardiamente, ela está começando a investigar, porque isso, nos Estados Unidos, onde o fenômeno apareceu pela primeira vez, ele foi muito investigado pelos veículos de comunicação. O Washington Post fez matérias importantes, a CNN fez uma matéria importante, o New York Times fez matérias importantes, e aqui a gente está começando. A Época fez uma matéria, agora G1 está fazendo matéria. Então, os veículos nacionais estão começando a investigar, porque tem que bater na porta das pessoas que são os operadores. Na verdade, tem grandes operadores, né, que têm sistemas, né? Eles têm, sei lá, 8 sites de notícias grandes, grandes, não é? E tem páginas de Facebook que são semeadores dessas notícias. Páginas com 2 milhões, 3 milhões de seguidores, páginas muito grandes, não é? Esses sites aí, eles competem de igual para igual com grandes veículos de comunicação, com veículos que têm... Tradicionais, estruturados. Que tem um edifício cheio de jornalistas. Não é? Eles fazem de um quartinho no interior do Brasil
realmente competem de igual para igual com um grande veículo de comunicação, às vezes vencendo esses grandes veículos. Curiosamente, até vocês foram vítimas de um fake news, né? Foi um caso curioso, vocês fizeram um estudo, um relatório, e esse relatório foi de alguma maneira utilizado de forma errada e acabou criando um ranking que não existia. Isso teve centenas de milhares de compartilhamentos. Como é que conta essa história para a gente? Então, começou a circular um ranking que teria sido atribuído a nós com sites, os principais sites que difundiam notícias falsas. Como eu te disse, é impossível fazer isso, porque o volume é muito grande. A gente teria que ter apurado tudo para gerar um ranking, como não dá para fazer isso, porque seria caríssimo contratar um batalhão de jornalistas para ficar apurando milhares de notícias. Esse ranking não existe. Mas ele começou a circular, a gente já notificou todo mundo que, não obstante, ele segue circulando enfim, políticos já repercutiram esse fato, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já repercutiu esse fato. É uma coisa que a gente não consegue, porque uma das dificuldades de combater as notícias falsas é que elas se apoiam nessa paixão política da sociedade. A sociedade está tão apaixonada, quando ela vê uma informação que ela causa indignação, que ela causa repulsa, que ela causa medo, que ela causa raiva, ela compartilha. E a sua resposta, ela não se apoia nesse sentimento. O seu esclarecimento não se apoia. Então, não adianta a gente ficar falando, esse ranking não existe. O nosso, a gente faz essas declarações públicas e elas têm 1.000, 2.000 compartilhamentos, que é um número muito baixo, ao passo que a mentira sobre o nosso trabalho tem mais de 200.000 compartilhamentos. Então, a gente não consegue, como a gente não tem a nosso serviço, esse sentimento da indignação política trabalhando para a gente não consegue desmentir. E, nesse caso, é uma coisa mais ou menos inócua. Você imagina uma coisa que afeta a sua honra, uma coisa uma mentira que causa grande prejuízo para uma pessoa, o sentimento de impotência que é ver aquilo se alastrar como fogo e você não ter capacidade de apagar aquele incêndio. Você também tem um desses recursos que você disponibiliza para as pessoas, procura descobrir quando você tem esses perfis que são robôs, na verdade, né? Sim. Que eles são grandes disseminadores justamente dessas informações falsas nas redes sociais. Como é que funciona esse trabalho? Então, já existiam, acho que desde os últimos anos, e principalmente durante a eleição americana, já houve uma série de esforços para detectar robôs, comportamento automático, né? Para saber também se aquela pessoa que está ali, se é uma pessoa ou se é um robô que está sentado na máquina, é difícil também, não tem jeito não. Mas surgiram bases de dados contendo robôs que foram descobertos, né? Então sabia que esses aqui são robôs. Houve uma até que foi da DARPA, nos Estados Unidos, liberaram uma base e chamaram pesquisadores para competir, ver quem conseguia detectar o maior número de robôs naquela base, né? Então, a gente chegou a fazer alguns trabalhos nesse sentido. Em 2012, 2013, a gente chegou a criar um robô para mostrar que ele podia ser influente. Ele ficou muito influente. Depois a gente fez um trabalho ele ficou mais influente do que celebridades, né? Depois a gente fez alguns trabalhos de detecção. E aí teve um grupo de Indiana ao longo das eleições dos Estados Unidos que criou, né, um sistema mesmo, incorporou várias dessas ideias e construiu uma plataforma em que você coloca lá uma conta do Twitter e ele te fala a probabilidade daquilo ser um robô, dado uma similaridade com as contas que são robôs. Então, características típicas de robôs são não dormem, postam toda hora, acabaram de criar a conta, né? Essas contas não é igual vinho, que você fica lá envelhecendo ela para poder depois usar. Não, os caras criam uma conta e já começam a usar, né? Então, tudo isso são características típicas de bots. Não tem um perfil, só postou sobre um assunto, são todas essas coisas. Eles criaram um sistema e o sistema deles está funcionando bem, então a gente resolveu construir uma plataforma em cima do sistema deles. O que a gente faz? A gente coleta os trending topics, são os assuntos mais populares no Brasil, no Twitter, e a gente permite um sistema de busca, a gente identifica quantos bots tem em cada hashtag que apareceu nos trending topics com o sistema de Indiana. E aí a gente está coletando trending topics Brasil e permite qualquer um buscar, né, um tema ou até escolher uma data. Fala, eu quero todas as hashtags com esse assunto. Ele te fala as datas, você pode clicar lá e ver quantos possíveis bots aí, né, tweetaram
aquela hashtag. Então, isso pode ser útil, por exemplo, para promover um movimento. Vamos supor, está todo mundo revoltado com determinada coisa, vamos para a rua, vamos fazer isso e tal. Às vezes você entra lá e vê que boa parte das pessoas que estão promovendo esse movimento são robôs. E gera essa sensação em todo mundo de que está todo mundo falando sobre isso. Está todo mundo preocupado com isso. Tanto é que está nos Trend Topics. Então, a gente, inclusive, dividiu em 2 momentos. A gente mostra a hashtag antes dela entrar no Trend Topic e depois. Porque a gente tem a data, então a gente consegue separar quantos bots tinham antes, quantos tinham depois. Para ver se houve um esforço para colocar. Muitas vezes a gente percebe isso. Entrou nos Trend Topics, o robô para de atuar. Seu objetivo era colocar no Trend Topic e agora atingiu muita gente. Burlou o Trend Topic do Twitter no Brasil inteiro. Quando entrar no Facebook, vê lá no cantinho quais são os assuntos mais populares e vai ver que aquilo lá está acontecendo. Então, raramente na internet a gente tem geração espontânea nesse negócio. Né? Não diria raramente, muita coisa mas nesse contexto político, é um contexto em que o marketing político está muito atento já ao uso de bots, essas coisas. Então, é mais uma ferramenta para trazer transparência. Tá, Fabrício, eu queria agradecer a sua presença, Pablo também, obrigado. Nosso tempo terminou, infelizmente, e eu espero que os nossos espectadores tenham aprendido bastante, porque é essencial nesse ano de eleições, né, que as redes sociais sejam usadas com muita responsabilidade, né? Eu que agradeço. Obrigado. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link, basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você telefona de graça para o Alô Senado, 0800 61 2211. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.